Então é o seguinte, vamos começar a aula. Como eu estava dizendo, como vocês sabem, a gente já está filmando, né, os vídeos das aulas. Já tem 2 aulas postadas online. Por que demora para postar? Porque demora para a gente fazer o encode dos vídeos. Vocês já fizeram encode de vídeo para colocar no YouTube? Se não colocaram nenhum vídeo no YouTube, nada, a gente vê que demora um pouquinho. Então por isso que demora um pouco, mas está indo aí. Já dá para assistir 2 aulas lá online. Então, é o seguinte, a aula hoje, como a gente não tem grupo, eu vou passar a primeira parte da aula e ao final da aula a gente terá surpresa, uma surpresa que eu vou passar para vocês depois que terminar. Então é o seguinte, qual que é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje, geral, é o seguinte, como gerenciar o conteúdo que está na internet. Esse é um assunto fundamental. Todos os dias as pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. Esse é um mercado, vamos dizer assim, para advogados novos, que é promissor, porque o que acontece é que cada vez mais os negócios migram para a internet e hoje, aqui no Brasil, são pouquíssimos advogados que conseguem resolver problemas jurídicos sobre gestão de conteúdos online. Então o tema hoje, que está na apostila, são as chamadas licenças públicas genéricas, mas a gente vai além um pouquinho desse tema para falar de um modo um pouco mais abrangente sobre como gerir o conteúdo na rede. O que significa isso? Que problema é esse que a gente está querendo saber como é que resolve? Imagine o seguinte, eu quero construir um site colaborativo na internet. Então, por exemplo, vocês conhecem o Overmundo, né? Já mostrei o Overmundo aqui em classe. Então, o Overmundo, o conteúdo dele é gerado pelas pessoas que participam do site, não é a gente que gera conteúdo. Aí uma pergunta que você pode fazer é a seguinte, mas a quem pertence o conteúdo, esse conteúdo que é colocado no site? Pertence à pessoa que gerou o conteúdo? Pertence ao Overmundo ou não pertence a ninguém porque está na internet? Essa é uma questão fundamental, porque ela não só envolve a propriedade sobre o conteúdo, mas envolve também a questão da responsabilidade sobre aquele conteúdo. Então, essa é uma das dúvidas que a gente vai falar hoje. Outra dúvida tem a ver com mercado e tem a ver com, por exemplo, fazer negócios online. Então, por exemplo, eu quero vender música pela internet. Como é que eu garanto que as pessoas quando eu vou vender aquelas músicas online, como é que eu garanto que as pessoas não vão piratear aquela música? Entendeu? Existem mecanismos para controlar isso. Imagina você está no seu escritório, recebe a visita de um cliente, fala, olha, eu tenho um negócio fabuloso, eu quero vender música online. Como é que eu garanto qual é o regime de direito que vai reger aquelas músicas que estão no meu site? Vocês sabem responder já nas aulas de direito autoral? Vocês já saberiam dar uma consultoria para as pessoas ou não? Sim ou não? Já tem uma ideia, né? Então hoje a gente vai ver na prática como é que essa ideia se materializa. Então a aula é até relativamente curta, não é longa, mas a gente vai enfrentar a questão de como controlar conteúdo na internet. Quais são as diversas estratégias para que isso aconteça. Então, vamos começar primeiro com 2 formas. Tem 2 jeitos essenciais em que a gente pode controlar conteúdo na rede. O primeiro jeito, a gente já aprendeu nas 2 aulas passadas do professor Sérgio Branco, que é o direito autoral. Como a gente viu nas aulas passadas, o direito autoral independe de registro. Então você não precisa de registrar a obra para que ela seja protegida pelo direito autoral, e ela é uma das formas que vem direto da lei sobre controle do conteúdo online. O que significa isso? Se eu estiver passeando num blog qualquer, que o autor foi lá e escreveu alguma coisa, aí eu falo, nossa, como esse blog é interessante, eu vou imprimir esse blog aqui e vou fazer um livro. Eu posso fazer isso? Posso sim ou não? Não. Você tem que... Depende de como aquele conteúdo está licenciado, por exemplo. A gente vai ter isso hoje. Mas vamos supor que não tem absolutamente nada escrito no blog. Você pode fazer, sem a permissão do autor, imprimir um livro com os textos que estão no blog e fazer o que você quiser? Não, não pode. Você precisa de pedir a autorização do autor. Esse controle é derivado do direito autoral. A pessoa que faz isso,
está sujeita a todas as penalidades que a lei prevê. Então, por exemplo, você está sujeito a ter o seu livro sofrendo uma busca e apreensão. Então, um belo dia você está lá na sua livraria, vem a polícia lá e busca e apreende o seu livro. Você está sujeito a pagar uma indenização para o autor. O autor pode ir lá e processar e pedir uma indenização por danos e lucros cessantes, por exemplo. Então, todos os aparatos, vamos dizer assim, do direito autoral estão ali à sua disposição para controlar aquele conteúdo que está online. Mas essa não é a única estratégia para controlar o conteúdo online. Alguém tem ideia de qual seria a próxima estratégia? Isso contratualmente. Você pode fazer, por exemplo, os chamados, tão famosos, contratos por clique ou termos de uso dos sites. Hoje, o contrato por clique dá para se dizer que é um elemento estruturante da internet tal qual a gente a conhece. O que eu quero dizer com isso? Sem os contratos por clique, seria praticamente impossível existir um site como o YouTube, o Flickr, como a maioria dos sites, por exemplo, que envolvem conteúdos colaborativos. Seria impossível. Alguém já teve o interesse de ir no YouTube para ler os termos de uso? Não. Provavelmente ninguém, né? Então, hoje aqui a gente vai até dar uma olhadinha nos termos de uso do YouTube para ver como é que aquilo funciona. Em todo caso, apesar da maioria das pessoas não ler os termos de uso, vem sendo aceito pelo judiciário, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, que aquele contrato que você, teoricamente, tem que concordar para acessar o site é válido. Então, você pode ir lá no site e regular a relação que você quer ter com as pessoas, inclusive no que tange ao conteúdo. Agora, a grande questão é a seguinte: esse é um contrato essencialmente unilateral, vocês não concordam? Eu estou lá fazendo o contrato, posso inclusive modificar a hora que eu quiser. Então, existem limites aos contratos por clique. Eu recomendo a leitura do meu livro, que eu acho que está bem indicado no material. Alguém chegou a ler essa parte? Que no meu livro eu discuto a questão, até um capítulo que se chama As vicissitudes dos contratos por clique. Então, eu discuto um pouco quais são os limites do que pode ou não pode ser colocado dentro de um contrato de uso. Então, a gente vai discutir um pouco quais são esses limites no âmbito aqui dessa aula. Análogo ao contrato de adesão. Oi? Análogo ao contrato de adesão. É análogo ao contrato de adesão. Muito embora isso não seja uma regra. Essa é uma excelente questão. Porque é o seguinte: a gente vai ver no final da aula que alguns contratos por clique, eles acontecem em favor do usuário. São contratos benéficos. Eu não quero entrar muito nesse assunto agora, mas o contrato de adesão, qual que é o requisito para que ele aconteça? Que haja uma diferença de poder entre as duas partes. Uma parte ela é hipossuficiente e a outra parte ela está numa situação contratual privilegiada. É o caso, por exemplo, quando você vai contratar um plano de saúde e que você não vai lá na loja do plano de saúde e discute quais são as cláusulas. Ou você aceita aquele contrato, ou você não aceita e ponto final. Então, nesses casos, o contrato de adesão ele se configura porque é uma relação de hipossuficiência. Mas existem contratos online, por exemplo, a licença do software livre. Você não negocia. Você entendeu? Mas Não necessariamente hipossuficiência. A pessoa a prerrogativa. mas esse aqui é o ponto. A questão que tem que ser feita é a seguinte: qual é o elemento essencial para a caracterização do contrato de adesão? É a ausência de negociação ou é a hipossuficiência de uma das partes? Entendeu? E o que eu estou dizendo é que é muito mais a hipossuficiência de uma das partes, da qual faz parte a ausência de negociação, por exemplo. A ausência de negociação é um dos elementos que compõem a hipossuficiência de uma das partes. Agora, o que eu estou dizendo é que você vai encontrar, principalmente na internet, contratos por clique que são totalmente beneficiários. Eles não são nem contratos de adesão, eles são chamados contratos benéficos, porque ele só te dá direitos e praticamente não te exige nenhuma obrigação. Você entendeu? É importante fazer essa distinção para a gente não ter na cabeça que necessariamente só porque o contrato é por clique, ele quer dizer que ele é um contrato de adesão. Porque
Porque o contrato de adesão, como a gente sabe, o juiz pode pegar, inclusive revisar, eliminar cláusulas que são leoninas, etc, etc. Então, isso é muito importante. Nem todo contrato por clique é contrato de adesão. Claro que você pode ter contratos por clique que são, mas não é uma regra, você diz, não, todo contrato por clique logo é contrato de adesão. Não. É preciso verificar se há ou não hipossuficiência na relação entre as partes. Diga, Paulo. O judiciário vê o caso de uma pessoa que não seria capaz de assinar aquele contrato, vai lá e assina o contrato por clique. Porque não tem nenhum mecanismo ali que se não é capaz de fazer. Você diz a capacidade contratual, por exemplo, se a pessoa é menor ou não é menor. Excelente questão, excelente questão. Isso é muito interessante, porque essa é uma das questões mais difíceis de serem resolvidas, e a estratégia pela qual ela geralmente acontece é a seguinte: um bom termo de uso, isso é uma dica para vocês quando vocês estiverem advogando nessa área, ele tem que constar necessariamente de que aqueles termos de uso só podem ser assinados por pessoas capazes, por exemplo, por maiores de idade, pessoas que têm capacidade civil plena. Então, como cláusula do contrato, você tem que colocar isso. Qual é a consequência de você colocar isso? Sabe qual é? A de dizer o seguinte: se eu vou lá, assino começo a usar aquele site e não assinei o contrato, eu não tenho capacidade civil para assinar, vamos dizer assim, concordar com aquele termo de uso, se você colocar essa cláusula no contrato, a responsabilidade é dos pais. Você entendeu? Isso reforça o fato de que o pai tem que controlar o menor, o incapaz, sobre quais são as atividades que ele está desempenhando online. Então é muito importante que sempre que vocês fizerem os termos de uso, colocar lá expressamente: para concordar com esse site é necessário que você seja capaz. Muito importante colocar isso. Na prática, o que vai acontecer? Vai ter um monte de menor de idade usando o seu site. Você concorda? Mas aí o problema não é seu. Exatamente, o problema não é seu. Você jogou o problema para o outro lado. Você entendeu? É diferente de eu não dizer nada. Porque aí fica numa situação dúbia de que parece que eu estou oferecendo aquilo para qualquer pessoa. E na verdade não, eu estou oferecendo aquilo para pessoas que são capazes. Entendeu? Então essa é uma dica bem prática sobre como elaborar termos de uso, e é muito comum esse erro. São vários termos de uso que a gente acaba lendo que as pessoas simplesmente esquecem dessa questão, e isso depois gera um problema de interpretação na prática. Bom, se tiver mais perguntas, fique à vontade para me interromper a qualquer hora. Vou dar um exemplo de um contrato por clique que se aplicava ao livro Alice no País das Maravilhas, que era um e-book. Você sabe o que é um e-book? Um livro eletrônico, né, distribuído online. E antes de você abrir o livro eletrônico, aparecia lá os termos de uso pelos quais você teria que concordar para poder ler aquele livro. Então, olha só, esse caso é verídico. Então, está aqui o livro, né, o e-book. Olha só que os termos de uso desse livro diziam. Isso aqui é quase inacreditável, mas é verdadeiro. Então, você abriu o Alice no País das Maravilhas. Alô? Alô? Tá dando para ouvir? Tá dando. E aí aparecia aqui assim: permissões concedidas para o livro Alice no País das Maravilhas. Copiar. Copie. Nenhum texto ou seleções desse texto pode ser copiado do livro em questão. Então, no contrato por clique, ele dizia aqui: no text selections can be copied from the book to the clipboard. Ou seja, não pode copiar. Print, impressão. Nenhuma impressão é permitida desse livro. Está aqui escrito. Empréstimo. Esse livro não pode ser emprestado ou dado para ninguém. Está aqui, ó. This book cannot be lent or given to someone else. Give, ou seja, dar de presente. This book cannot be given to someone else. Então não pode dar o livro de presente. E o melhor, ler em voz alta. Este livro não pode ser lido em voz alta. Olha aqui, o contrato por clique do livro. Vocês acham que isso é razoável ou não? Por que não é razoável? O surdo está totalmente impossibilitado de ler o livro. Exatamente. Ou você lê para alguém, read aloud, está totalmente vedado. Agora, por quê? Eu quero saber do ponto de vista jurídico. Eu sei que esse contrato...
Certo, exatamente, certamente. Você, para acessar o livro, você está copiando ele. Já parte do princípio que é esse. Agora a questão é a seguinte: como é que eu, como advogado, argumento com relação a isso aqui? Por que não pode? Para criança, necessariamente você lê o livro. Para criança, não vai poder ler. Pois é, além de revoltar o senso comum, eu quero pensar no seguinte: quais são os argumentos jurídicos para que eu, por exemplo, divulgue essas limitações que o contrato está fazendo? Quais são? O que vocês acham? Que argumentos jurídicos que eu posso dar aqui? Inacessibilidade seria não dar pleno acesso à leitura, à informação a qualquer pessoa, por exemplo, um deficiente visual, como eu disse. Essa é uma das possibilidades, que é você não está garantindo, por exemplo, um direito constitucional à informação para aquilo. Ok, é um princípio, muito mais do que uma norma legal, portanto a segurança jurídica desse princípio é menor. Se eu tivesse que falar para o juiz, não sei se o juiz se sensibilizaria ou não com isso. Uma pergunta para ajudar vocês a pensar. A gente já aprendeu isso nas 2 aulas passadas, que é a seguinte: a lei me permite copiar seleções de trechos do livro? Sim ou não? Sim. A lei expressamente diz que eu posso copiar pequenos trechos para uso privado, sem intuito de lucro, desde feito pelo próprio copista. Isso aqui está em contradição ou não com a lei? Sim. Esse não é um bom argumento jurídico? Então, a gente acaba de perceber a primeira limitação a um contrato por clique. Nos contratos por clique, você não pode contratar menos do que você tem, entendeu? Do que a lei te dá. Você não pode usar o contrato por clique para reduzir um direito que a lei está te dando. E a razão para isso é uma razão de técnica jurídica. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Vocês concordam? Ninguém pode contratar sobre direitos que não tem. Quando a lei te entrega o direito de exclusividade do livro, ela faz uma exceção. Faz? Qual é a exceção? Você tem o direito de exclusividade, mas a cópia de pequenos trechos ela é permitida. Então, a lei não me entregou o direito de restringir o pequeno trecho. Você percebe isso? Então, a lei te entrega o direito de exclusividade, mas ela não te entrega todo o direito de exclusividade. E você, então, considerando que isso aqui é o direito de exclusividade, você tem aqui as exceções e limitações. Entendeu? Então, o direito de exclusividade está aqui, mas você tem uma pequena parte que a lei não te entrega. Ela diz, isso aqui é uma exceção de uma limitação ao direito do autor. A gente viu isso na aula passada. Você pode usar o contrato para preencher essa exceção e limitação? Esse é o ponto. Pode ou não? Não, se a lei não deu para ele não pode. Exatamente. Ninguém pode contratar sobre aquilo. Ele não tem direito a dispor sobre aquilo. Exatamente. Então, esse é o primeiro limite para contratos por clique. Você não pode contratar sobre aquilo que não tem. E na prática, ou seja, não pode restringir algo que a lei em si não restringe. Diga. Certo, professor. Mas aí tem 2 pontos. Primeiro, Sim. Ele primeiro é uma legislação fora do Brasil. Então tem que ver qual a lei aplicável ao caso, com certeza. concreto. E outro, por exemplo, sobre impressão e sobre ler em voz alta, que eu poderia falar que é uma... Você está recitando o meu livro e eu não dei essa autorização, seria até um pouco mais difícil a argumentação, porque a impressão seria... A lei não fala nada sobre a impressão e nem sobre a recitação de Você tem razão. autoria. Você tem toda então, a razão. agora, emprestar, como o dato está lá disposto, Você tem toda a razão. está lá disposto. Você concorda totalmente. Vocês entenderam qual que é o ponto? Então, com relação à cópia, é cristalino. Impressão é cópia? Não, impressão. Será que não é copiar do meio virtual para o meio físico? Eu acho que é uma reprodução, sim. De reprodução. Mas é efeito prático. Reprodução, quem tem direito é a editora ou o próprio quem. Você está argumentando bem. O seu argumento é muito bom. Você está dizendo, a impressão, na verdade, ela não é uma cópia. Ela é uma forma de distribuição, talvez, até. É um bom argumento. Mas você percebe que a gente está numa zona cinzenta. Não pode? A gente está aqui numa zona que, dependendo da forma como você argumentar, você pode levar para lá ou para cá. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Qual a solução? Não sei.
Agora, o ler em voz alta é realmente o mais intrigante, porque no recesso familiar, a lei permite. Você tem uma exceção e limitação que permite lá, a gente chegou a ver isso, vocês viram isso nas aulas passadas. Você compra um DVD, se você pode assistir. Só você pode assistir, você não tem direito. A pergunta é, você compra o DVD, só você pode assistir o DVD? Então, isso é muito curioso, porque na verdade, no recesso familiar, pode assistir, no recesso familiar. Mas se você fizer, por exemplo, aqui para essa sala, resolver passar o DVD, você já cai na zona cinzenta, se pode ou não pode, entendeu? É o que ocorre, né, no jogo, quando compra o pay-per-view, aí coloca aí lá. Exatamente, esse é um outro problema. Não, mas aí a chamada é diferente. Isso tem um plano específico, né? Você tem uma licença que, se você pagar mais, você pode colocar no bar. Agora, a grande questão disso tudo é qual é o limite entre espaço público e espaço privado. Alguém já foi em feira de anime? Sabe o que é feira de anime? Essas feiras de pessoal que gosta de cultura japonesa, mangá, etc. Nessas feiras de cultura japonesa, geralmente eles fazem exibições dos filmes que não foram lançados no Brasil. E às vezes, sei lá, 500, 1000 pessoas assistem esses filmes. E a grande questão é que essas exibições são ilegais, elas não estão permitidas pela lei brasileira. Então, só para ter uma ideia, que hoje, com a popularização dos meios tecnológicos, hoje é muito fácil você montar uma tela em qualquer lugar e exibir um monte de filme para um monte de gente. É curioso, só para contar uma história para ilustrar para vocês, e aí eu já antecipo um assunto que vai vir logo em seguida, que é o seguinte: quando o videocassete foi inventado, o videocassete foi processado. Vocês chegaram a ver isso já? A gente vai ver isso mais para frente. Porque os estúdios de Hollywood achavam que o videocassete tinha um potencial de destruir o mercado do cinema, porque ele era uma máquina de reprodução ilegal no final. E era engraçado porque, quando você lê os debates que aconteceram na época, é muito curioso porque tinha gente executiva de Hollywood dizendo mais ou menos o seguinte, que imagina você distribuir um filme em videocassete e alguém vai sentar numa sala e aquela sala vai estar cheia de pessoas da família e vai estar assistindo aquele filme, isso é um absurdo, então eles eram contra. Aí, exatamente, não, esse é o problema. Aí, uma outra justificativa era o seguinte, eles desenvolveram uma fita de videocassete, o pessoal que fabricava, os fabricantes, que era uma fita assim, que ela só aguentava ser passada uma vez. Ela era feita com um celuloide tão mal feito, com um negócio, que no momento que você passava a fita, ela ia se autodestruindo, entendeu? Só conseguia passar uma vez. E os fabricantes apresentaram essa fita como uma solução, dizendo, não, a gente vai distribuir os filmes, mas olha que legal, esse tape aqui você passa uma vez e no processo ele é autodestruído. E aí você sabe o que o Hollywood disse? Não aceitamos, porque pela mesma razão. Imagina se você pega essa fita e exibe para 15 pessoas, entendeu? Eles não aceitaram, porque eles julgaram que essa proteção não era suficiente para proteger o negócio do videocassete. E aí processaram o videocassete e perderam a ação. A gente vai chegar a ver isso mais pra frente. E aí é muito curioso que esse processo aconteceu no início da década de 80. 6 anos depois, o videocassete representava mais de 80% das receitas de Hollywood. Mais de 80%. 6 anos depois daquilo do processo ter sido perdido. Então o fato de Hollywood ter perdido o processo, na verdade, foi ótimo para Hollywood. Então, bom, esse é o panorama sobre o contrato por clique. Aí as pessoas reclamaram, né? Porque pegavam um livro e falavam, poxa, que absurdo. Antes, deixa eu só falar um outro argumento. O primeiro argumento que a gente falou, então, como limitador dos contratos por clique, é o que a lei permite. Sabe qual é o segundo argumento? Relação de consumo. Isso aqui é uma relação de direito consumidor, vocês não concordam? Eu estou comprando um livro eletrônico. Eu tenho meus direitos de consumidor. Se o produto que eu estou comprando não atende à finalidade a qual ele se destina, a finalidade que eu espero que ele se destine, eu tenho um bom argumento para processar também, vocês não concordam? Então esse era comprado, comprado, isso aqui não era distribuído não. Isso aqui é e-book comprado. Então você pode Comprado. Então, esse é o grande ponto. Outro argumento que invalida termos de contratos por clique é se a gente está dentro de uma relação de consumo ou não.
Por quê? Porque aí eu caio dentro da questão do contrato de adesão. Entendeu? Então, eu olho para essas cláusulas desse contrato e me parece que são cláusulas leoninas, não são? Então, eu posso pedir para o juiz revisar essas cláusulas com base na doutrina do contrato de adesão. Então, a gente já está sabendo de duas limitações aos contratos de adesão. A primeira limitação é não limitar o que a lei não limita, através do contrato, e a segunda é o direito do consumidor. Eu não posso abusar do meu poder de contratação, especialmente ter um poder unilateral, ao fazer um contrato. Então, são essas duas coisas. Aí as pessoas reclamaram. Elas viram esse contrato e falaram, poxa, mas que absurdo, né? E agora, né? O que a gente faz com isso? Aí o contrato foi modificado. Mudaram o contrato. Do Alice no País das Maravilhas. Aí sabe o que passou a constar do contrato? O seguinte, pode ser lido em voz alta, mas o livro continua a não poder ser doado, pode copiar 10 seleções de texto a cada 10 dias. Essa era a modificação. E por fim, você pode imprimir 10 páginas a cada 10 dias. Então 10 dias ele imprime 10 páginas, aí espero 10 dias ele imprime mais 10. Entendeu? Não pode ser Exatamente. E aí a pergunta é a seguinte, por que a lei permite que um livro possa ser doado? Esse é até um assunto que acabou de aparecer nos jornais há pouquíssimo tempo atrás, com relação a secos. Não, é uma razão técnica, uma razão de técnica jurídica. Quem responder já passa de ano direto. A doação está prevista no Código Civil. A doação é uma figura prevista no Código Civil, mas no direito autoral... Porque não é copiar, você dá um só. Olha só, eu pego um livro, comprei o livro na livraria, correto? Aí eu dou o livro de presente para um amigo. Eu estou infringindo os direitos do autor? Por quê? Porque não foi Foi copiado. Você Foi pagou copiado. uma vez. Mas tem uma razão técnica, que é a mais importante, que é uma das... Não é uso comercial. Porque você usando, o outro não teve usando. Não, sabe o que é? Existe uma figura na propriedade intelectual. Se vocês olharem na lei de direito autoral, vocês não vão encontrar nenhuma palavra sobre isso. Mas é uma figura de técnica jurídica que é fundamental, por exemplo, com relação a medicamentos, patentes, etc. Que é a figura da exaustão de direitos. Exaustão de direitos. É muito interessante isso, porque é complexo. Mas é muito importante. O que significa isso? O direito do autor de controlar o uso da obra só vai até certo ponto. No momento em que eu tirei o livro da loja, comprei o livro, exauriu o direito do autor. O autor não tem mais o direito de controlar o que eu posso ou não fazer com o livro. Esse mesmo figura é muito importante, por exemplo, na questão de patentes de medicamentos. Em que, por exemplo, vamos supor que um determinado medicamento contra a AIDS no Brasil seja muito caro. Então está custando, sei lá, R$70 cada pílula. Só que a Argentina passou uma lei em que ela permite que se fabrique genéricos desse mesmo medicamento. Então se eu comprar o remédio na Argentina, ele vai custar R$1 a pílula. Você entendeu? Por quê? Porque aqui no Brasil ele é protegido por patente, na Argentina ele não é. Isso é até uma discussão que a gente vai ver na aula de patente. Eu posso importar medicamento da Argentina? O direito do autor, do dono da patente, ele me permite que eu importe ou não? Claro. Entendeu? Então, essa é uma discussão sobre exaustão dos direitos de patente. Porque uma coisa eu pegava, no Brasil está R$70 porque eu tenho que pagar a patente. Então, beleza, vamos buscar os remédios da Argentina. Essa é uma discussão ultra complexa, mas que a gente vai ver na parte de patentes, só para vocês terem na cabeça a ideia de exaustão. Quer ver um outro momento em que a exaustão se aplica? É com relação a livros que estão licenciados por uma licença Creative Commons. Já tem uma noção do que é Creative Commons, né? A gente vai falar disso hoje, mas já me antecipando, é o seguinte: imagina que eu tenho um livro, por exemplo, o meu livro Direito, Tecnologia e Cultura, está licenciado em Creative Commons com uma licença de uso não comercial. Vocês concordam? Vocês já viram o meu livro? Acho que não, né? Alguém já viu a contracapa do meu livro? Está escrito lá: este livro pode ser copiado, né? Pode fazer muita coisa, desde que seja para fins não comerciais. Posso vender o livro com sebo?
Não posso vender o livro do sebo? O que vocês acham? Hã? Você comprou, você tirasse uma cópia e vendesse, não. A resposta, sabe qual é? Sim, posso vender o livro do sebo. Sabe por quê? Porque o meu direito autoral se exauriu no momento que você comprou o meu livro. Você entendeu? Entendeu como é que se aplica a exaustão? Por isso que a cláusula de uso não comercial do Creative Commons não impede que eu pegue meu livro que eu comprei, e venda para o sebo. Agora, se eu pegar o livro da internet e começar a editar 300 livros e começar a vender na rua, eu posso fazer isso? Ou começar a vender livro para sebo? Posso ou não? Não, porque você está fazendo distribuição, você está fazendo reprodução, e aí o direito autoral protege aquela relação. Agora, no momento que eu compro uma cópia minha, do pessoal, e vendo para o sebo a minha cópia, houve a exaustão do direito autoral, então eu não estou infringindo o direito autoral. Está claro até aqui? Eu sei que isso é sofisticado, mas é bom saber. A ideia do curso é a gente falar de tudo. Ok, então a primeira forma pela qual você controla conteúdo na internet são os contratos por clique. Olha só em música, que interessante. O Brasil hoje já tem várias lojas de música online. Alguém já comprou música online aqui? Hã? Não. Bom, mas existem várias lojas de música online. Existe o eMúsica, por exemplo, que é uma das primeiras. Opa! Vou ter que fazer uma pequena reparação aqui. Olha só. Então, por exemplo, tem o eMúsica. Se a gente for olhar os termos de uso do eMúsica, a gente já vê duas coisas. A primeira é o seguinte: além da estratégia de você usar contratos para proteger as obras, que são os contratos por clique, você pode usar também a própria tecnologia para proteger as obras. Lembra que eu falei na primeira aula sobre a questão da arquitetura, do código e a lei? Vocês lembram disso? A gente discutiu isso na primeira aula? Pois bem, hoje, os chamados DRMs são considerados uma das outras alternativas para você proteger a gestão do conteúdo. O que é DRM? DRM é uma sigla em inglês para Digital Rights Management, ou gerenciamento digital de direitos. Então, além de ter o contrato, às vezes eu posso até nem ter o contrato, eu coloco um dispositivo tecnológico anexado à obra, ou seja, a obra é distribuída mediante aquele dispositivo, e esse dispositivo vai controlar o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer com a obra. Querem um exemplo prático? Caso de DVD. DVD comprado nos Estados Unidos. Já tentou fazer isso? Pegar um DVD comprado nos Estados Unidos e passar aqui, e aí o seu DVD player diz: olha, não posso passar porque a região é diferente. Isso é um exemplo de DRM. Você pode comprar um DVD que toca All Read. Toda loja de DVD te ensina a desbloquear. Toda loja de DVD ensina a desbloquear o DVD. Isso é uma violação do artigo 107 da Lei de Direitos Autorais, que diz que é proibido você desbloquear mecanismos de proteção tecnológica. Entendeu? Ilícito civil. Você é obrigado a pagar indenização ou ter os aparelhos recolhidos. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia como é que a coisa acontece. Tem vários programas na internet. Então, por exemplo, o download pode ser processado por ilícito civil. Por exemplo, a questão que ficou mais famosa ultimamente sobre DRM é a questão do iPhone, né? O iPhone tem um DRM que impede que ele bloqueie, que ele acesse, por exemplo, o iPhone que está aqui, impede que ele seja acessado por outras redes. Você pode desbloquear o DRM, mas aí você cai no artigo 107 da lei brasileira. O curioso é que para o iPhone, a lei americana permite o desbloqueio, sabia? É muito curioso porque no Brasil a gente copiou as restrições, mas não copiou as exceções. E nos Estados Unidos, a lei americana efetivamente permite que você desbloqueie o iPhone, mas não é ilícito. Enquanto no Brasil é, entendeu? Isso que eu acho muito curioso. Então, o que são DRMs? São mecanismos de proteção tecnológica que
controlam como é que as obras ou os aparelhos podem ser usados, copiados, distribuídos, etc., independentemente da sua vontade. O DRM é aquilo que a gente viu lá naquela primeira aula. Por sua arquitetura, ele é válido de imediato. Não é que assim, será que esse uso é um uso legítimo? E daí? A tecnologia não quer saber se é uso legítimo ou não. Ela simplesmente controla e ponto final. Você entendeu? Vocês lembram do caso dos CDs da Marisa Monte? Então, esse é um outro caso que ficou famoso. A Marisa Monte lançou CDs que tinham um mecanismo de DRM que impedia a cópia. Então, vamos olhar o panorama das lojas de música no Brasil. Então, aqui, música. Se você comprar uma música lá do site de música, que ele diz: para ouvir as suas músicas em seu dispositivo portátil, display, é necessário que este seja compatível com o formato WMA-DRM. E mais, alguns dispositivos, embora compatíveis com o formato WMA, não reconhecem a licença e não conseguem executar o arquivo da música. Então, primeira coisa, o arquivo de WMA é o Windows Media. Toca no iPod? Sim ou não? Não toca no iPod. Então, de cara, você já tem um problema porque a música não toca no iPod. Essa é uma outra questão, que é chamada questão da interoperabilidade. Que é você baixar uma música e poder tocar em todos os tipos de equipamento que você quiser. Nesse caso do iMúsica, a música só toca no equipamento que é da Microsoft, que é o Zoom. Não toca no iPod, por exemplo. Outra loja que é grande hoje, o Mega Store, aí diz o seguinte: uma música custa de R$ 1,99 a R$ 2,49. Varia, mas mais ou menos essa é a média de preço. De cara já chama a atenção, porque a gente está vendendo música no Brasil pelo mesmo preço que vende nos Estados Unidos. Ou seja, uma música no Brasil está custando $1 ou até mais do que $1. Sendo que o iTunes nos Estados Unidos vende música a 99 cents. Isso é um problema porque, obviamente, a renda do brasileiro é pelo menos 5 vezes menor que a renda do americano. Então, não é surpresa nenhuma que as pessoas não têm dinheiro para comprar uma faixa por R$ 2. Você compraria uma faixa por R$ 2? Uma faixa? É complicado. Então, outra coisa. O termo de uso diz também só roda em Microsoft Windows, o padrão DMA-DRM, e aí ele fala: a licença que você recebe da música controla, por exemplo, os computadores que você pode ouvir a música e quantas vezes ela pode ser gravada em CD. Então, um dos objetivos do DRM é que você baixe a música e ela só toque naquele computador. Ou seja, gravar e mandar para o computador do amigo, o DRM bloqueia. Gravar ou remixar um trecho, bloqueia, está tudo bloqueado. Vocês entenderam a função do DRM? Professor, diga. Como que é tributado? Oi? Tributado. A tributação da venda de música online? Quer que volte para você? Eu já te falo. Ó, então, é isso. Um dos efeitos nefastos do DRM, que eu vou chegar a isso no final, é que ele limita a concorrência. Vocês percebem que o mercado acabou sendo dividido, que a Apple criou um território, que o iPod também usa DRM. Então você compra música do iTunes, que é a loja que representa 90% das vendas de música no mundo, você só consegue ouvir se você tiver o iPod. Se você tiver o Zoom da Microsoft, esquece. Então isso tem problemas para o jeito da concorrência também. A pergunta que você fez foi o seguinte: como é que tributa a venda de música online? Existe uma disputa hoje se é mercadoria ou se é serviço. E essa é uma disputa fundamental. Então tem advogados escrevendo para os dois lados. Tem até um artigo, se você quiser, que está em cima da minha mesa, eu estava lendo a semana passada, que defende que o ICMS não se aplica. Porque o ICMS, o que esse artigo defende, que obviamente são artigos escritos por advogados, que estão defendendo os seus clientes, que é o seguinte: o ICMS pressupõe a circulação da mercadoria. E eles dizem que em lojas de download não acontece a circulação da mercadoria. O que acontece é que você recebe a mercadoria, mas essa mercadoria vem pelo meio virtual, então ela não circulou, enfim, tese controversa, e por isso não paga ICMS. Essa tese seria um pouco mais sofisticada se ela dissesse o seguinte: se eu fosse um advogado e eu quisesse que não se tributa pelo ICMS,
já estudaram direito tributário? Se eu quisesse que não fosse tributado pelo ICMS, eu desenvolveria a seguinte tese que eu acho muito melhor. Eu falaria que quando você compra uma música online, na verdade você não está comprando nada. Você está recebendo uma licença de uso da música. Vocês concordam com isso? Nesse sentido, não há circulação de mercadoria. Entendeu? Esse é um argumento muito melhor, né? Mas obviamente os nossos colegas do artigo lá não chegaram nesse argumento. Mas é um argumento que eu acho mais interessante. Se for serviço, aí se tributa pelo ISS, que é um outro regime de tributação, pelo faturamento, etc. Então, hoje há uma disputa. Na dúvida, provavelmente a prefeitura está cobrando e a fazenda pública também está cobrando. Na dúvida, devem estar tributando por tudo. Mas existe um projeto de lei no Congresso agora, não sei se vocês estão acompanhando, para dar imunidade tributária a fonogramas, desde que não. Imunidade tributária para fonogramas, ponto final. Tal qual existe imunidade para livro, existe um projeto hoje de lei de tributação, que já foi aprovado em primeira instância, para que os fonogramas tenham isenção fiscal. Vocês são a favor ou contra isso? Hã? Imunidade tributária, igual livro. Livro não paga imposto. Entendeu? Aí música não vai pagar imposto mais. Distribuição, circulação não paga nada. Paga ISS, paga ICMS, não paga nada. Vocês são a favor ou contra? Quem é a favor, levanta a mão. Vocês acham que eu sou a favor ou contra? Favor. Você é a favor? Favor ou contra? Quem acha que eu sou a favor, levanta a mão. Quem acha que eu sou contra, levanta a mão. Empate, né? Eu sou a favor, totalmente a favor. Eu acho que, dentre outros efeitos interessantes, eu acho que isso pode alavancar mercados que ainda estão periféricos. Entendeu? Eu acho que eu sou menos a favor para salvar a indústria musical, que eu acho que pode ser uma coisa, e mais a favor porque eu acho que isso vai abrir oportunidade para novas pessoas que queiram distribuir música, vender música. Eu acho que isso vai dar uma revitalizada no mercado. Então, sou totalmente a favor desse projeto, desde que seja incluída uma cláusula embaixo que a isenção, ou melhor, a imunidade tributária, só se aplica se não houver DRM aplicado no fonograma. Senão é demais. Você dá isenção tributária e ainda tem DRM, é um significado. Vocês concordam ou não? Então, esse é o ponto. Então, nesse sistema de DRM, se você quiser pegar a música e tocar no seu iPod, não funciona. Oi? Agora, outra coisa. Outro site de música. Sonora, do Terra. Ou o Music, do IG. Music, eu não sei como é que ele está agora. Eu olhei esse sistema de uso aqui há mais ou menos um ano e meio atrás. Não sei como é que está agora. Mas olha que interessante quando você lia perguntas frequentes do Music. Aí estava escrito. Quais são as vantagens do Music? Você pode ouvir em qualquer PC, quando e onde quiser. Você pode baixar as músicas do seu tocador de MP3. É rápido, prático, fácil e barato. Aí você fala, pô, demais, né? Tudo que eu quero na vida. Então, você pode ouvir em qualquer PC, quando e onde quiser. Aí você vai ler o contrato e você vê a explicação seguinte. Pode ouvir no PC quando e onde quiser. Ao comprar uma música no site, o usuário poderá baixar até 2 licenças por música. Dessa forma, ele poderá tocar a música em até 2 computadores diferentes. Então, quer dizer, isso até é uma coisa errada. Aí, quais as vantagens do Music? Você pode baixar as músicas no seu tocador de MP3. Ótimo. Bom, aí você vai ler, você pode ouvir em seu computador e em todos os MP3 players que suportem a tecnologia DRM versão 9 ou superior da Microsoft, que é a tecnologia utilizada no Music para a proteção dos direitos autorais. Ou seja, isso também não é bem verdade. Então, iPod, mais uma vez, esquece. E aí, no Music, você pode ouvir rádios e músicas em qualquer computador. Aí tem uma pergunta embaixo assim, uso Linux, Mac e não consigo navegar. Por quê? O sistema Linux e macOS não oferece suporte ao DRM, tecnologia responsável pelo controle dos direitos autorais das músicas que você pode comprar no Music. Então quem tem Mac e quem tem Linux, Quem acha que alguém vai comprar música? Não pode. Alguém compra música? Vou chegar lá. Aí, essa é a melhor pergunta. Isso aqui é um teste para vocês.
qual a diferença entre as músicas do Music e as gratuitas que estão na internet? As músicas que você encontra gratuitamente na internet são ilegais. Ao baixar uma música que não segue o padrão DRM, você está colaborando com a pirataria. Já as músicas do Music seguem o DRM e por isso são legais, protegendo os direitos autorais dos artistas, gravadores e editores. A qualidade das músicas também é muito superior à encontrada gratuitamente na internet. Vamos brincar, jogo dos 7 erros. Quais são os erros? Vamos lá. Vamos analisar o primeiro período. As músicas que você encontra gratuitamente na internet são ilegais. Não. São ilegais? Não. É verdade isso? A música Uma música licenciada em Creative Commons é ilegal? não. Ou uma música voluntariamente cedida pelo próprio autor também é ilegal? No primeiro período já tem o primeiro erro. Ao baixar uma música que não segue o padrão DRM, você está colaborando com a pirataria. Faz sentido? Tem alguma correlação? Não. Já as músicas do Music seguem o DRM, por isso são legais. Se eu colocar DRM, eu torno a música legal? Não. Tem alguma coisa a ver com colocar DRM na legalidade? Eu posso pegar uma música ilegalmente, boto no DRM, violentíssimo e solto. É legal a música? Não faz sentido nenhum. Depois, são legais para terem direitos autorais de artistas, gravadores e editores. Talvez não sou legais porque permite você botar em recorde. Exatamente. Já tem um outro problema que pode ser até que seja ilegal isso. Porque depois disso do direito do consumidor, isso aqui é altamente questionável. Vocês concordam? Então talvez eles sejam ilegais, por que colocaram o DRM? Cabe o judiciário decidir. Faz sentido, concordo com você, Bom argumento esse, aliás. Aí, por fim, a qualidade das músicas também é muito superior às encontradas gratuitamente na internet. Vocês acham que isso é verdade ou mentira? Isso é igual falar que CD estraga leitor de digital. Sabe quando o Radiohead soltou o disco dele de graça na internet? Vocês lembram quando isso aconteceu no ano passado? O Radiohead, vocês acompanharam isso, né? Não acompanharam? Então, o Radiohead, uma banda inglesa muito importante, lançou o seu disco na internet de graça. Quem quisesse pagar alguma coisa pagava, quem não quisesse não precisava pagar. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, que é sobre modelos de negócio. Aí, uma das reclamações das pessoas que estavam baixando de graça, as pessoas que baixaram de graça reclamaram, sabe qual era? Que a qualidade que o próprio Radiohead tinha colocado era inferior à que os piratas estavam colocando. Entendeu? Os piratas hoje têm um controle de qualidade que é inacreditável. Estou falando sério. Quem baixa Lost, alguém já baixou Lost aqui para Chicago? Já viu os arquivos de alta definição? Tem 1 gigas, já viram isso? Você pode optar entre ler Lost com a resolução normal DVD, mas toda edição de Lost já é melhor do que na DVD. Todo arquivo de Lost já vem com alta definição, é um arquivo de 1 GB de altíssima definição. É HD. Entendeu? E está na pirataria. Então, existe uma correlação entre qualidade e pirataria também. Esse é outro ponto. Então, no nosso jogo dos 7 erros aqui, a gente vai ver que tem várias coisas que estão meio erradas. A questão da interoperabilidade é importante. E ela é importante pelo seguinte motivo. Olha só o que está acontecendo. Quem compra na loja da Apple, só pode ouvir no iPod, certo? Então eu só posso comprar iPod. Estou preso a comprar um único tipo de MP3 player. Quem compra na loja da Apple não pode ouvir no player da Microsoft. Vocês concordam com isso? Porque se o iTunes hoje detém 90% do mercado. Se eu conseguir 100%, qual é o incentivo que eu tenho para comprar um player da Microsoft? Se eu quero comprar música legal, por exemplo. Então, um dos problemas principais da interoperabilidade é que ela divide o mercado. Então, o DRM ele tem uma consequência horrível, nefasta mesmo, eu diria, que é a de segmentar a concorrência. O problema da pirataria é só uma desculpa, muitas vezes. A Apple usa o DRM muito mais para controlar o seu mercado e impedir que outros competidores entrem no mercado do que porque ela está preocupada com a pirataria. Não tem alguma coisa. Ao contrário, não é bloqueado. Se você baixar uma música legal, você coloca. Se você baixar, exatamente. Outro problema do DRM é exatamente esse. Você penaliza a pessoa que está pagando.
Você penaliza o seu melhor consumidor. Eu vou lá na loja, todo bonitinho, compro a música, chego em casa e não posso fazer nada. Enquanto se eu baixar do pirata, posso fazer o que eu quiser. Posso tocar no carro, posso levar para casa da praia, etc, etc. Então, esse é o outro ponto que está levando as gravadoras cada vez mais à percepção de que o DRM não funciona, de que o DRM morreu. Hoje a gente vê progressivamente as gravadoras abandonando o DRM enquanto uma estratégia. Vocês já viram isso no jornal, né? Por exemplo, Warner abandona o uso de DRM, Amazon.com venderá músicas em DRM, porque estão percebendo que você está penalizando o DRM, o seu consumidor, que é o melhor consumidor. O cara que vai lá, paga direitinho, ele leva menos. Até é importante para mencionar aqui que a gente aqui do Centro de Tecnologia e Sociedade tem uma campanha junto com o IDEC. Você sabe o que é o IDEC? Instituto de Defesa do Consumidor, que é uma campanha contra o DRM. Eu vou mostrar aqui. Que é importante aqui para a gente dar uma olhada. É o seguinte. Olha só aqui a campanha. A campanha se chama Restrições Tecnológicas. Você paga e leva menos. Então isso aqui é um site que foi feito pelo IDEC, né? É idec.org.br/restrições tecnológicas. E aí tem todas as informações que você precisa sobre DRMs, TPMs, o que é, como é que faz, por que isso é ruim para você. E é exatamente isso que acontece. Porque você está penalizando a pessoa que paga. Você paga, e justamente porque você pagou, você está levando menos do que a pessoa que não pagou nada. Então essa é uma campanha que o IDEC tem desenvolvido com o apoio do CTS sobre os DRMs. Mas enfim, a situação na música parece estar mudando. Parece que as gravadoras finalmente perceberam, depois de 8 anos, que não é uma boa ideia você distribuir música com DRM. Tanto que a segunda loja que mais vende música no mundo é o eMusic, não é o eMusic, é o eMusic. Né? Music.com. É a segunda loja. E eles vendem música sem DRM. Não tem DRM nas músicas que são vendidas por eles. E a outra coisa, apesar da indústria musical estar abandonando o DRM, no padrão Blu-ray, sabe o que é o Blu-ray? Aquele novo padrão que vai substituir o DVD. Então, o Blu-ray é o novo DVD, né? O multimarcial. Ele vem com DRM violentíssimo. Todos os discos de Blu-ray vêm com um sistema de DRM que é ultra complexo, super difícil de ser quebrado. Obviamente que já foi quebrado, mas é um DRM mais severo do que o DRM que se aplicava no DVD. Você está com uma reportagem sobre o Blu-ray? Posso mostrar? Aqui, ó, para quem nunca viu, Blu-ray, tem um discozinho azul aqui. Depois quem quiser dar uma olhada. É um DVD. Um DVD é um novo DVD que tem maior capacidade de armazenamento e tem capacidade de armazenar filmes de altíssima definição, entendeu? Então você compra aquela TV de plasma nova, linda, aí você pluga o Blu-ray, você tem aquele filme maravilhoso, inteligente. Mas estava até tendo uma competição entre Blu-ray e HD DVD, vocês lembram disso? Obviamente que o Blu-ray tem o seu DRM e o HD DVD tem o seu DRM. Por que os dois têm? Porque eles estavam disputando o mercado. Se ganhasse um ou outro, ganhava o mercado, monopolizava. E aí quem ganhou? Blu-ray. Blu-ray ganhou. Então hoje o mercado inteiro é do Blu-ray. Só que aí a grande questão agora é, será que as pessoas ainda vão comprar mídia física ou vão baixar as coisas da internet? Então hoje o principal competidor do Blu-ray é a própria internet. Agora eles vendem, eu não sei agora se é o DVD ou o Blu-ray, eles vendem o CD e uma cópia digital. Já direto. Interessante. Mas isso é exceção. Não, começou agora, tem um ou dois títulos. Que é você, entende? Que você já tem o digital e depois uma cópia para botar, por exemplo, no iPod vídeo. Isso é legal. Você vai lá, compra o DVD e já vem uma cópia para assistir no iPod vídeo. É uma possibilidade. Enfim, outro lugar onde o DRM está para aparecer é na TV digital brasileira. Não sei se vocês estão acompanhando o debate, se vai poder ter cópia ou não ter cópia da TV digital brasileira. Vocês estão sabendo desse debate? Não? Então, hoje está se debatendo, o governo federal está para decidir se ele vai permitir ou não cópias na TV digital.
que significa permitir ou não permitir cópia? Significa se a TV digital brasileira vai ter DRM embutido ou não. Isso é muito complexo porque envolve questões constitucionais, porque a Constituição manda que a TV aberta seja livre e gratuita. E essa é a expressão que está na Constituição Federal. Então tem um monte de problemas, mas hoje o fato é que estamos à beira de uma decisão se vai poder ter DRM ou não na TV digital brasileira. E aí o que vai acontecer? Você chega em casa, grava a novela, quero tirar a novela para levar para assistir na minha casa de praia e não vou conseguir porque está protegido no DRM, entendeu? Mais ou menos isso que a gente está à beira desse sentido. E obviamente, uma vez mais, sempre que vocês ouvirem falar de DRM, lembrem-se de direito da concorrência. Qual que é a principal função do DRM da TV digital? Dificultar a convergência tecnológica. Essa é a principal função. A pirataria, que é o grande discurso, né? Vamos implementar a DRM porque queremos combater a pirataria. Mas, na verdade, o grande impacto que o DRM vai ter é de controlar o sinal que tem na TV digital, impedindo que ele possa ser, por exemplo, assistido em aparelhos que não são certificados. Por exemplo, colocado no computador, transformar o seu computador em um aparelho de TV. Então, exatamente. Por quê? Porque na TV digital dos Estados Unidos não tem DRM. Essa é a grande ironia. Os Estados Unidos, que são o país mais zeloso da propriedade intelectual do mundo, não tem DRM na TV digital. Enquanto o Brasil, existe uma pressão gigantesca para que o Brasil adote DRM na sua TV digital. Enfim. Ok, só fazer uma pequena modificação aqui. Professor, então qual é a diferença da música que você baixa na internet? Paga ou não? Qual a diferença da música que eu baixo da internet e a música que eu pago? Bom, primeiro, uma é legal, o outro pode ser ilegal. Essa é uma primeira diferença. A outra diferença entre a música que eu baixo na internet e a que eu pago é que, geralmente, a música que eu baixo na pirataria, na internet, não tem DRM. Então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ouvir ela no iTunes, eu posso ouvir ela no Zune, eu posso ouvir ela nos players genéricos que eu compro por 50, 60 reais. Então essa é outra coisa. E, então essa é uma música que, como ela vem sem um arquivo de proteção, ela é basicamente muito mais flexível. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso remixar, eu posso copiar pequenos trechos, posso transportar de um lugar para outro, posso mandar por e-mail. E o DRM não te permite que isso aconteça, entendeu? E se eu baixar para o meu computador e passar para o iPod, já não pode? Então, é aquilo que a gente viu nas aulas passadas, né? A lei brasileira ela se tornou tão restrita, quando a lei brasileira só permite um pequeno trecho, ela exclui, por exemplo, a possibilidade de você comprar o CD na loja e você copiar aquele CD para o seu iPod. De tão estrita que a lei se tornou. Ou seja, é um uso que hoje é totalmente cotidiano, normal, eu diria até necessário, e que, se você olhar a letra da lei brasileira, é proibido. Entendeu? Esse é um dos problemas. Vocês viram, né, as exceções e limitações nas aulas passadas. Bom, ok. Agora a gente passa para estratégias para controlar o conteúdo na web colaborativa. Já viu que é a web 2.0, né? Então, a partir daqui, a gente vai discutir o seguinte problema. Tem alguma questão mais sobre o que eu falei até agora ou não? Então é o seguinte, a gente vai discutir o seguinte problema. Eu sou um empresário do novo milênio. Eu quero montar um site colaborativo. Quero que as pessoas vão lá e produzam conteúdo e coloquem no meu site. Então eu quero criar uma Wikipedia, quero criar um Flickr, quero criar um jornal online, mas que você mande as notícias para mim. Aí a grande pergunta é, de quem é a propriedade sobre essas notícias que vão ser enviadas? É minha? É sua? Dos dois? Como é que funciona isso? Aí a grande pergunta inicial é, qual é o instrumento que eu uso para regular isso? Termos de uso. Vamos ver quais são as soluções geralmente adotadas nos termos de uso. Então, a gente está falando aqui de regime de controle de conteúdo, coisas que estão sendo produzidas no meu site. Daí, eu vou falar de três modelos. São modelos que explicam o que é, quais são as possibilidades de controle do conteúdo. O primeiro modelo, que é um nome muito esquisito, se chama Yoyao. Já ouviram falar de Yoyao? Yoyao.
que significa yoyao? Significa you own your own words. Nossa, sabia? Quem sabia? Você sabia? Quem mais sabia? Ah, tá na apostila. Ah, alguém lê a apostila? Alguém lê a apostila? Estou chocado. Isso é um avanço. Tá vendo? Nossa turma aqui tá... Quantas pessoas leram? Só curiosidade? 8. Nossa, incrível. Estou surpreso. Parabéns. Então, yoyao significa you own your own words. Em outras palavras, você é o dono daquilo que você escreve. Você é o dono das suas próprias palavras. Isso é um regime de termos de uso no qual, quando eu escrevo para um determinado site, para a Wikipedia, para o Bermuda, etc., claro que esses sites têm outros regimes, mas vamos supor que eu crio um site, meu site tem um regime do yoyao. O que eu quero dizer é que tudo que você escrever no meu site é seu. Eu não quero direitos sobre aquilo que você está escrevendo no meu site. Vocês entenderam isso? Então, você escreveu no meu site, o conteúdo é seu, continua sendo seu. Essa estratégia foi muito usada por um site que foi precursor da internet colaborativa, que se chama well.com. É curioso porque essa estratégia resolve o problema da web colaborativa. Uma pergunta: a Wikipedia seria possível se a estratégia de yoyao fosse usada na Wikipedia? Por quê? Não ia adiantar nada. Eu boto o conteúdo lá, o conteúdo é meu. Se eu quiser mudar o conteúdo do outro, eu tenho que pedir autorização para o outro. Acabou, não tem Wikipedia, vocês concordam? Então é uma estratégia muito limitada. Ela não funciona como base jurídica para a web colaborativa. Está claro até aqui? Mas eles fizeram isso mais para se eximir da responsabilidade civil. Exatamente. A razão pela qual o well.com adotou essa estratégia foi a seguinte: falou assim, olha, eu quero evitar a minha responsabilidade com relação ao conteúdo. Então você é o dono das suas próprias palavras. Se você caluniar alguém, o problema é seu. Se você infringir o direito autoral de alguém, o problema é seu. Eu não quero ter nada a ver com isso. Então essa é a estratégia que eles estavam tentando empreender com o regime do yoyao. Funcionou ou não? Porque não. Funcionou em parte, mas viabilizou justamente essa modicidade que É um jeito que você tentou distribuir a responsabilidade entre as pessoas, mas depois, logo em 1998, veio uma lei que passou a regulamentar a responsabilidade dos provedores de internet nos Estados Unidos. Uma lei que se chama DMCA. Eu até analiso em profundidade no meu livro, para quem tiver interesse. E aí, acabou com isso. Para o DMCA é irrelevante se você é o dono do conteúdo, se a pessoa é o dono do conteúdo. Então essa estratégia ficou obsoleta, até mesmo para você controlar a responsabilidade civil do site. Está claro até aqui? No regime não diferencia praticamente nada do regime de direito autoral. Isso aqui, tudo que eu estou dizendo é o que a lei já está dizendo. Porque assim, botei lá é meu. Final. Então essa é a primeira estratégia rudimentar que surgiu lá na década de 90. Depois, a segunda estratégia, que é a estratégia mais usada hoje, é a estratégia de transferência dos direitos sobre a obra. Essa transferência ela pode ser total ou parcial. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos ver esse site de jornalismo colaborativo. Vocês já ouviram falar do Newsvine? Já? Sim ou não? Vamos ver o Newsvine. Newsvine é um site de jornalismo colaborativo. O lema deles é alguma coisa do tipo assim: todo mundo é um repórter. Então, em vez de ter uma equipe de jornalistas escrevendo lá as notícias, o Newsvine, o que ele faz é que você que escreve as notícias. Você manda as notícias, eles têm um comitê editorial, o comitê editorial olha as notícias, uma pessoa olha a matéria da outra, não sei o que e tal, e a matéria sobe para o site e eles conseguem produzir um jornal online em tempo real, que é feito pelos próprios usuários. Então, esse aqui é o site do Newsvine. Alguém já tinha ouvido falar desse site? Eu gostei na primeira aula. Professor bom é outra. Bom, então está aqui. Obama hopes for win in Mississippi. Quem escreveu isso? Foi um jornalista ou foi alguém que escreve o site? Foi alguém que escreve no site.
Então tem até fotinho, ó. Escrito 3 horas atrás por Charles Babington, que é da A.W. Wright. Talvez ele seja da Associated Press. Esse é o Newsvine. Quando você olha os termos de uso do Newsvine, vai estar escrito exatamente o seguinte: ao escrever conteúdo para o Newsvine, você concede ao Newsvine direitos não exclusivos, irrevogáveis, gratuitos, perpétuos, totalmente sublicenciáveis e transferíveis. Você está fazendo o que com relação ao Newsvine? Seria quase uma coautoria. Você está licenciando o Newsvine, concorda? A usar o conteúdo que você está postando no site de forma não exclusiva, mas apesar de não exclusiva, ela é irrevogável, gratuita, perpétua e totalmente sublicenciada. Ou seja, eu posso pegar os seus direitos e posso sublicenciar para um outro site, por exemplo. Então, esses são os termos de uso do Newsvine. Para escrever para o Newsvine, eu tenho que concordar que aquele conteúdo que eu estou escrevendo está sendo licenciado para o site. Alguém já leu os termos de uso do YouTube? Ninguém, né? Então, quando eu submeto um vídeo para o YouTube, eu estou, através dessa licença, concedendo ao YouTube uma licença mundial, não exclusiva, gratuita, sublicenciável e transferível para utilizar, reproduzir, distribuir e realizar obras derivadas, publicar, executar o conteúdo submetido no site do YouTube ou qualquer outro negócio do YouTube e seus sucessores. Uma vez mais, a licença é não exclusiva. Eu submeto o vídeo para o YouTube, mas eu posso submeter para outros sites também. Mas eu estou licenciando o YouTube a usar aquele vídeo que eu coloquei dentro do site. Tá? Já entenderam, né? Tá tudo certo até aqui. Agora vamos ver um exemplo brasileiro. Vocês conhecem o Eu Repórter do Globo Online? Já foram do Eu Repórter? Alguém já mandou material do Eu Repórter? Você escreve? Alguém mandou? Olha a seção dos... Não. Aí aqui já não é licença mais, é seção. Aí o Globo Online diz que você transfere em Infoglobo, a título gratuito e por prazo determinado, os direitos sobre as obras artísticas, fotográficas, audiovisuais e literárias que tem encaminhado para o projeto Eu Repórter. Então é seção. Aí continua. O colaborador cede e transfere em Infoglobo em caráter exclusivo, definitivo, irrevogável, retratável, sem qualquer outro, todo e qualquer direito patrimonial de autor relativo ao material encaminhado ao projeto Eu Repórter. E aí, não bastasse, a exclusividade que se investe em Infoglobo será punível mesmo contra o próprio colaborador. Então eu estou lá, feliz da vida, nossa, descobri uma coisa bacana que botei lá no Globo Online, no Meu Repórter. Se eu colocar em outro site, eu estou ferindo a cláusula de exclusividade que eu estou concordando com relação ao repórter. Então é o contrário do yo-yow, né? É como alguma coisa do tipo I own your own words, né? Escreva aqui que o que você escrever é meu e você perde o direito do que você escreveu. Gratuitamente. Então, aí eu ia perguntar, isso é válido do ponto de vista jurídico? Bom, tem lá o... O que vocês acham? No total, você pode ser inscrito. Então, você tem um problema de interpretação aqui, que a Lei de Direitos Autorais brasileira diz que a cessão definitiva de direitos integral só pode ser realizada por escrito. Aí você cai no seguinte problema. O contrato online é um escrito. E aí, o que vocês acham? Por que não? Mas não é escrito? Não está escrito aqui? É um negócio criptografado. Mas e aí? Tem que assinar, registrar, carimbar. Parece até FGV. Assina, carimba. Tem que ter um carimbo. Então, esse é o problema. A questão é de interpretação. Isso é um escrito ou não é um escrito? Entendeu? Então, você manda por escrito, você está dando uma formalidade maior que se daria a qualquer outra forma. Mas será que o escrito nos contrapõe, por exemplo, ao verbal? Que aqui é o escrito, ó, tem escrito, ó, está escrito. Essa é a grande questão. Então a gente cai no problema de interpretação.
Agora, claro que tem aqui uma coisa de princípio da boa-fé, né? Você está lá feliz da vida, fazendo um favor ao Globo Online, mandar uma notícia colaborativa. Às vezes você flagrou um acidente espetacular na Baía de Guanabara, qualquer coisa, vai lá, manda pro Globo Online, aí vai colocar no seu blog, não pode. Vocês entenderam? Então, oi? Tem isso também, tem autonomia da vontade. Você mandou porque você quis. Então, nesse caso aqui, eu tinha que assinar, porque eu presumo ser onerosa. Então tem que dizer que não é onerosa. Bom argumento. Se não é, você tem que assinar. Bom argumento. Você disse, a lei presume que a sessão integral seja onerosa. Então, para dizer que não é oneroso, você poderia ter que assinar. O fato de você realmente mandar um conteúdo e ter que estar concordando com aquilo. Então, esse é o problema. O problema é qual é a validade desse termo de uso. O problema de termos de uso é exatamente, aceita tudo. Entendeu? Tanto que os advogados da Infoglobo aqui, nem sei quem são, mas isso aqui é meio uma loucura. Sim, isso aqui é meio uma loucura. Ainda mais para criar um site que é colaborativo, que você quer ter uma comunidade de pessoas, não sei o quê, você não pode criar uma comunidade de base na transferência total e restrita dos direitos que aquela comunidade quer. Vocês concordam? No longo prazo, isso aqui é complicado, é bem complexo. Então, esses são os limites que poderiam ser aplicados aqui. Qual o primeiro limite? A exigência da lei de ter um contrato por escrito. Gente, vamos lá? Qual o outro limite? O princípio da boa-fé e da cláusula ser considerada, por exemplo, leonina. E depois, é claro que do lado do Infoglobo tem o princípio da autonomia da vontade. Você só manda o artigo para lá se você quiser, então se você mandar, porque você aceita aquele esquema. Tá claro até aqui? Tá claro? Hello? Vamos terminar isso aqui, a gente faz intervalo. Falta só mais um. Terceiro modelo de gestão de conteúdo online. Licenciamento público do conteúdo. O que significa isso? Utilização de licenças como a LGP. Desculpa. Utilização de licenças cujo modelo é uma LGP. O que significa LGP? Significa Licenças Gerais Públicas. Em inglês, GPL. General Public Licenses. O que significa o modelo de uma LGP? Licença Geral Pública é um modelo de licença padronizado que, se você adota, todo mundo já sabe como que ele é. Por exemplo, as licenças do Creative Commons são licenças gerais públicas. Qual é o impacto de você usar uma licença geral pública? É o seguinte: nas relações anteriores que a gente viu até agora, YouTube, Globo Online, etc., você tem dois atores da relação. É uma relação essencialmente bilateral. Você tem o criador da obra postando no site da pessoa, do empresário que está fazendo o site. E aí, o que está acontecendo aqui é uma relação em que o criador da obra autoriza o site. Você entendeu? Uma relação bilateral. Nas licenças públicas gerais, ou licenças gerais públicas, o que está acontecendo aqui é diferente. O que acontece é que o autor licenciante, ele não está licenciando um site, ele está licenciando a coletividade como um todo. Então eu estou pegando o meu direito e estou licenciando para todo mundo, que inclui, por sua vez, o site onde eu estou postando o direito. Deixa eu dar um exemplo, que esse é um modelo que geralmente, quando você vê sites colaborativos que usam Creative Commons, esse é o modelo adotado. E esse é o modelo adotado também no Overmundo. Então, se você olhar os termos de uso do Overmundo, ele diz o seguinte: olha só, o Overmundo, no projeto colaborativo, é um canal e os usuários do site se valem dele enquanto canal de comunicação para a postagem de suas obras. Então, o Overmundo é um canal. Segundo, o Overmundo não exige que você ceda e transfira todos os seus direitos para o próprio Overmundo. No entanto, para garantir a liberdade de acesso ao conteúdo e dentro do espírito colaborativo do projeto, todo o conteúdo do site é licenciado através de uma licença Creative Commons. Vocês entenderam qual é a dinâmica do licenciamento? Em vez de licenciar
autor Overmundo, vocês entenderam? O que acontece aqui é, autor licencia o coletivo que inclui o Overmundo que está aqui, entendeu? Então o que significa isso? A licença usada pelo Overmundo é uma licença de uso não comercial. Quer dizer que eu, mesmo sendo um dos fundadores do site, se eu quiser usar o conteúdo que está no site para fins comerciais, eu posso? Não, porque eu não tenho nem mais nem menos direitos do que qualquer outra pessoa da coletividade. Vocês entenderam isso? Então, eu, fundador do Overmundo, tenho lá um banco de dados gigantesco. Se eu quiser imprimir aquilo tudo para fins não comerciais, eu posso? Posso. Mas se eu quiser imprimir para fins comerciais, o que eu tenho que fazer? Pedir autorização para todo mundo que está usando o site. Então, que colocou conteúdo no site. Então, é um outro modelo de licenciamento. Vamos fazer o seguinte, vocês querem um intervalinho, né? Então, vamos fazer um intervalo de 10 minutos e a gente está de volta aqui às 3h40. Tá? Daqui 10 minutos a gente faz uma chamada. O Thiago acabou de ter que falar 4. Vamos lá. Então a gente falou que uma das estratégias de licenciamento, essa de licenciamento para coletividade, como por exemplo, Creative Commons. Mas o que é o Creative Commons? Vamos entender do ponto de vista formal e jurídico o que se trata das licenças do Creative Commons. Então, na verdade é bastante simples, né? Não é nada muito complexo isso. E é a seguinte coisa, Creative Commons nada mais é do que um conjunto de licenças jurídicas. São LGPs, né, licenças gerais públicas, ou seja, são licenças padronizadas, standardizadas, vamos dizer assim, que permitem a cópia e a distribuição da obra, desde que o autor seja acreditado e atenda a algumas condições. Então, o Creative Commons nada mais é do que uma ferramenta para que autores e criadores intelectuais possam usar de forma simples e intuitiva para dizer para a sociedade, para a coletividade, de forma clara e juridicamente válida, que ele não se importa com alguns usos da sua obra. Quais são esses usos? Cabe ao autor resolver. Então, por exemplo, vai ter gente que vai dizer, pode distribuir a minha obra, mas para uso não comercial. O que significa isso? Posso mandar para o meu amigo? Sim ou não? Posso usar em sala de aula? Posso colocar na trilha sonora da novela das 8? Não. Mas se ele quiser ser terminado, Como? eu melhor receber ele como criado, possibilidade de Então, essa é a questão. O que o Creative Commons, nesse caso da licença de uso não comercial, o que a licença diz é, pode distribuir, pode copiar, desde que seja para fins não comerciais. Se você quiser usar para fins comerciais, como por exemplo, colocar na trilha sonora de um filme, colocar na trilha sonora de uma novela, pode. Pode, desde que você peça autorização do autor, entendeu? Então eu posso. Eu posso procurar o autor e falar, putz, bacana a sua música que eu acabei de baixar aqui na internet, queria colocar ela no meu filme. Aí o autor vai falar, então tá, custa R$1.000. E vai tirar, você vai fazer uma coisa com ele, você licencia. Diga. Parece que o YouTube vai começar a pagar os vídeos mais frequentados, os vídeos mais votados. Sim. O que está acontecendo, o YouTube estabeleceu um programa de remuneração. Mas esse programa, até hoje, se eu não me engano, são só 50 pessoas que participam dele. As pessoas são selecionadas a dedo pelo YouTube. É obrigatório que o conteúdo gerado seja original, obviamente. Ninguém vai ganhar dinheiro dando bom dinheiro com o chapéu dos outros. E o mais importante é que tem que ser muito assistido, tem que ter milhões de views. Então hoje, se eu não me engano, são poucos são os usuários que já estão contemplados por esse programa. Mas o programa é mais ou menos esse, vou compartilhar a receita com esses usuários. Agora, é uma estratégia muito interessante, porque você mantém dentro do YouTube produtores de grande talento, muito espertos. A gente vai falar disso um pouco na próxima aula, quando a gente falar sobre o modelo de negócio. Mas caso esses produtores venham utilizar um vídeo que era de uso não comercial, sim, no seu vídeo, dentro do YouTube, ele não sabia que ele poderia ser remunerado.
Excelente questão. E ele vem a ser remunerado? Em princípio, pode fazer isso. Está autorizado como parte da licença de uso não comercial. Porque é o seguinte, pensa comigo. Eu tenho um blog, mas eu tenho Google Ads. Sabe aqueles Google Ads? Sabe o que é Google Ads? Eu vou falar sobre isso na próxima aula, que é a aula do meu do negócio. Mas Google Ads é você ter aqueles anúncios do Google dentro do seu blog. Você clica no anúncio e aí você ganha dinheiro do Google se as pessoas ficarem clicando no seu anúncio. O ponto é o seguinte, o meu blog não deixa de ter finalidade não comercial só porque eu tenho o Google Ads. Esse é o ponto principal. Porque é muito fácil você diferenciar, por exemplo, um wall, que tem uma finalidade explicitamente comercial, de um website que, na verdade, não tem aquela finalidade, mas ele pode eventualmente receber o dinheiro caso ele esteja lá ganhando anúncio publicitário. Então, quando você entra num blog, é muito importante ver qual é a finalidade do blog. Se for um blog para vender uma coisa, um blog de alguma empresa, um blog corporativo, que hoje está na moda, todo mundo tem blog corporativo, claro que aí ele tem um uso comercial. Mas se é um blog pessoal que simplesmente usa um sistema de anúncio ali do lado, não tem nenhum problema. Então, eu acho que isso estaria abrangido pelo caso do YouTube. Eu vou lá, peguei uma música de uso não comercial para sonorizar um vídeo que eu fiz lá no meu YouTube. O meu vídeo vira viral, o YouTube vai e me convida para ganhar um dinheiro lá, compartilhando receita publicitária. Eu fiz o vídeo para fins comerciais? Não fiz. Entendeu? Agora, se eu começo a tornar aquilo uma profissão, eu começo a fazer vários vídeos com essa finalidade, de modo que dá para indicar que eu estou usando para fins comerciais, então aí não vale a licença de uso comercial, eu tenho que pedir autorização para o titular. Entendeu? Esse é o critério. Outra modalidade do Creative Commons é poder ou não modificar a obra. Então, através dessa cláusula aqui, você pode dizer, eu autorizo as pessoas a distribuir o meu filme, né, minha música, desde que você não modifique a minha obra. Está vetado a criação de obras derivadas, por exemplo. Não pode fazer isso. Ou eu posso dizer, não, eu autorizo obras derivadas. Por exemplo, pode remixar a minha música, eu posso remixar o filme, etc, etc. Isso aqui pode escolher. Outra possibilidade é essa de compartilhamento pela mesma licença. O que significa isso? Significa o seguinte, quando eu uso essa cláusula, eu estou dizendo, posso distribuir, posso copiar, posso criar obras derivadas, desde que o resultado final da obra derivada seja também licenciado pelo Creative Commons, entendeu? Então eu posso pegar uma música, remixo a música, mas o resultado da minha música também tem que ser Creative Commons. Vocês entenderam? Então, essas são algumas das modalidades das licenças. O objetivo do Creative Commons é o seguinte, se de um lado a gente tem o direito autoral, que a gente já estudou, que é um modelo da lei, né, que é todos os direitos reservados, e se do outro lado a gente tem uma espécie de uma anarquia, que tem a pirataria, etc., ou nenhum direito reservado, a ideia do Creative Commons é criar um equilíbrio entre esses dois lados, um equilíbrio jurídico, que você tem um modelo de alguns direitos reservados. Então, quando você usa a licença do Creative Commons, você está reservando alguns dos seus direitos e autorizando outros. Então, isso te permite ganhar dinheiro. O meu livro, por exemplo, ele é licenciado por uma licença Creative Commons, só que ele é normalmente vendido pelas livrarias, dá para comprar até online. E a editora FGV normalmente me paga o percentual das vendas, que infelizmente posso dizer que são multimilionários, sucesso que eu gostaria que fosse, publicar, mas você entendeu? Então, o fato de ser Creative Commons significa que não vai ganhar dinheiro. O Mungojó, que é uma banda de Pernambuco, também é a mesma coisa. Eles licenciam tudo de Creative Commons, são contratados por uma gravadora, a trama, e ganham dinheiro com a venda do CD normalmente. O Nine Inch Nails, a gente vai ver isso na semana que vem, que acabou de lançar o disco novo deles, licenciado em Creative Commons. Em 3 dias, eles ganharam $750 mil, vendendo um disco que as pessoas estão autorizadas a baixar de graça para fins não comerciais. Então não há essa dicotomia entre o mundo do business, o mundo do dinheiro, e o mundo do licenciamento em Creative Commons. Pelo contrário, o Creative Commons ele é uma ferramenta interessante para
o direito fazer as pazes com a tecnologia. Ele é uma estrutura jurídica que tenta refletir práticas sociais que já estão ocorrendo de fato. Segunda coisa, ele é uma ferramenta muito importante para a experimentação de novas possibilidades de modelo de negócio. Então é outra característica do Creative Commons que é importante. Vocês já foram no site do Creative Commons? Esse é o Creative Commons Brasil. Vocês já viram como é que licencia uma obra do Creative Commons? Eu vou ensinar isso porque muita gente ainda tem muita dúvida. Então eu vou em creativecommons.org.br. É muito simples. O processo de licenciamento do Creative Commons ele é feito para ser o mais simples e não burocrático possível. Então eu vou no site, aí eu quero licenciar. Aí eu vou e pressiono aqui publique. Tá aqui, ó, publique. Pressionando aqui, que vai aparecer um menu de questões. Então aqui, escolha uma licença. E aí está escrito, como a licença Creative Commons, você mantém seus direitos autorais. Isso é outra coisa muito importante. As licenças do Creative Commons, o autor sempre mantém seus direitos autorais. São licenças, não são cessões. A pessoa está licenciando, mas ela permanece dono integral da obra. Outra coisa importante é que o uso do Creative Commons é voluntário. Só usa quem quiser. Quem quiser usar, não precisa usar Creative Commons. Então, com a licença Creative Commons, você mantém os direitos sobre as obras, mas possibilita a outros copiar e distribuir, contanto que atribuam crédito a você. O crédito é fundamental. É fundamental você sempre atribuir o crédito. Você entendeu? Todas as licenças de Creative Commons exigem crédito da licença. Diga. Então, se eu ceder os direitos da minha obra, a licença acompanha a minha obra? Sim, essa é uma pergunta importante. Eu sou detentor de uma obra. Eu vou licenciar a minha obra Creative Commons. Então, eu licenciei a coletividade àqueles direitos. Aí eu faço um contrato com uma gravadora que adquire os direitos sobre a minha licença. Como que ela pode fazer isso? Claro que pode, óbvio, você é o dono da obra. No entanto, as pessoas que obtiveram acesso à obra naquela versão que você licenciou pela licença Creative Commons continuam a ter acesso à obra. A licença continua valendo, você licenciou aquelas pessoas. Agora, vamos supor que a gravadora faça uma versão premium. Então, eu editei e licenciei a minha versão 1.0 do meu livro em Creative Commons. Aí depois a gravadora lança a versão 2.0 que não é Creative Commons. Então a licença valeu para qual? Para a versão 1.0, que é a versão 2.0, aí a gravadora tem direito exclusivo. Entendeu? Então, isso é importante. Aí, para licenciar em Creative Commons, você tem que responder essas perguntas aqui. É muito simples. Deseja permitir o uso comercial da obra? Sim ou não? Vamos dizer não. Deseja permitir alterações na obra? Sim. Sim, desde que outros compartilhem pela mesma licença. Ou não, não desejo permitir alterações na obra. Vou pôr sim, desde que outros compartilhem pela mesma licença. Aí eu clico, escolho uma licença. Não, mas você colocando isso, você alterando, a alteração vai ser, o mesmo autor vai ter direito sobre esse novo produto? Deixa eu entender a sua pergunta. Explica. Como é que é? Ela quer dizer, vai ter um arquivo original, uma obra original. Sim. A obra que foi remixada ou alterada vai ser desse mesmo, desse aqui vai ter o... Depende do contrato que você tiver feito. Esse aí que você colocou seria o mesmo autor? O autor original? Ah, não, entendi. Desse compartilhar pela mesma licença. Não, esse eu estou falando o seguinte. Eu, como autor, estou autorizando você a remixar a minha música. Mas uma das condições que eu estou estabelecendo para você ter esse direito, é que o resultado do remix seja Creative Commons. Então é uma cláusula que eu estou estabelecendo como condição para você que vai usar a licença. Entendeu? Ó, é simples. Vamos lá. Ronaldo, faz um funk carioca. Aqui, ó. Ronaldo, funk do Ronaldo.
Aí eu falei, pô, bacana, eu quero que as pessoas tenham acesso em Creative Commons. Então, eu licenciei a coletividade a ter acesso à minha obra, certo? Então tá aqui. Aí, eu escolhi a licença, permito obras derivadas, permito alterações, desde que você também licencie pela mesma licença. Então, eu permiti você remixar o meu funk. Aí, alguém, sei lá, o Bruno Magrani faz um funk Ronaldo 2, que ele inventou lá, fez um remix do meu funk. Qual que é o requisito para isso? Que a obra dele, o resultado do remix da minha música, seja também licenciada em Creative Commons. Mas aí, então, os créditos gerados. Posso exigir. Os créditos gerados nesse novo produto vai para você ou vai para ele? Ah, o crédito? Não, aí quando ele escrever o crédito vai ser funk do Bruno, aí baseado em funk do Ronaldo Lemos. Contém funk do Ronaldo Lemos, entendeu? No produto eu tenho que dar um crédito, entendeu? Não é tão difícil. Não é tão Para difícil. quem que vai o crédito no final das contas? Da música original que eu fiz, o crédito vai pra mim. Tá. Aí o Bruno vai lá e remixa a minha música. Aí a outra música é dele. A outra música é Bruno Magrani, aí embaixo contém samples ou pedaços do funk tarará, tarará, de Ronaldo Lemos, entendeu? Não é tão difícil, vou repetir. Deixa eu dar um outro exemplo mais concreto. Ela está achando que é crédito monetário. Está falando de crédito monetário, não atribuição. Ah, tá. Uma coisa é o crédito a quem pertence a obra, que é o dono da obra. É isso que você quer saber ou você quer saber quem ganha dinheiro? Entendi. Aí depende da licença que você usa. Porque é o seguinte, o que você quer saber é, eu licencio uma obra em Creative Commons. Você vai lá e faz um remix. Aí você vende o remix. Pode fazer isso ou não? Pode. O seu remix que você fez com base na minha obra, a minha obra não permitiu uso comercial, correto? Então eu estou livre para remixar, desde que o meu remix seja para fins não comerciais. Entendeu? Então eu usei a seguinte licença. Atribuição, que exige que eu receba o nome da obra. Uso não comercial, que exige que os usos que você fizer sejam não comerciais. E compartilhamento pela mesma licença, que exige que o resultado da obra que você alterar a partir da minha seja também licenciado em Creative Commons. Se eu remixar uma música que verba uso comercial para vender, eu posso? Sim ou não? Não, tem um uso comercial, entendeu? Agora, se eu tivesse usado uma outra licença, que é, olha só, permite o uso comercial da obra? Sim. Permite alterações na sua obra? Sim, desde que outros compartilhem pela mesma licença. Aí é uma outra licença completamente diferente. Aí eu posso remixar e o meu remix pode ser para fins comerciais. Estou autorizando os comerciais. Entendeu? Então é assim que funciona. Mas se eu usei uma licença não comercial, eu não estou autorizando remix para fins comerciais. Posso fazer um remix de brincadeira para mandar para os amigos, para tocar na escola, qualquer coisa assim. Mas se eu fizer um remix para vender, a licença comercial não permite isso. Entendeu? Tá claro? Então tá. Aí eu escolhi a licença. Olha só. Aí a outra página vai aparecer. Aqui está a licença que você escolheu. Você selecionou a licença Create, atribuição, compartilhamento pela mesma licença 2.5 Brasil. Daí, o que acontece? Se eu quiser, se a minha obra for um livro, como é que eu faço para as pessoas ficarem sabendo que ele está licenciado por essa obra? Coloco na contracapa do livro. Então, no meu livro, por exemplo, você vai lá naquela capa onde tem os direitos autorais, vai estar lá, esta obra licenciada por Creative Commons. Se for um site, como é que eu faço? Pega esse códigozinho, que aliás é fácil. O que fazer a seguir? Você tem seu próprio site? Copie o texto abaixo do seu site e faça com que os seus visitantes saibam que a licença aplica aos seus trabalhos. Então, se eu tenho um site, um blog, eu vou copiar esse códigozinho HTML aqui, boto lá no site e aí o resultado vai aparecer esses botõezinhos mostrando, entendeu? Aí você pode até escolher o botãozinho, esse aqui é que eu acho mais bonito.
Aí, ah não, eu quero esse aqui. Tem 3 modelos de botãozinho, tá vendo? Pode escolher. Aí, o que acontece se eu clicar no botãozinho? Ele vai me levar para onde? Para onde vocês acham que vocês estão? Vai levar para a licença. E a licença ela aparece em 2 estruturas, 2 versões. Uma é a versão que a gente chama de versão para leigos, que é uma versão explicativa, que diz o seguinte, ó. Você pode, é uma explicação do que é a licença. Copiar, distribuir, exibir e executar a obra. 2, criar obras derivadas. Depois, sob as seguintes condições. Atribuição. Você deve dar crédito ao autor original da forma especificada pelo autor ou licenciante. Compartilhamento pela mesma licença. Se você alterar e transformar ou criar outra obra com base nessa, você somente poderá distribuir a obra resultante sob uma licença idêntica a essa. Tá claro? Essa é uma explicação do que é a licença. Agora, cadê a licença? Aí aqui embaixo tem, este é um sumário para leigos da licença jurídica na íntegra. Se eu clicar em licença jurídica na íntegra, aí eu tenho o texto inteiro da licença Creative Commons, que é um documento de várias páginas, que quer dizer nada mais nada menos do que aquilo que está na outra página. Então aqui tem a definição do que é obra coletiva, obra derivada, licenciante, autor original, obra, direito de uso legítimo, concessão de licença, blá, 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 lawyers, entendeu? Então, esse aqui é o documento que dá substrato jurídico à licença. Quem fez a adaptação desse documento foi a gente aqui no Escola de Engenharia FGV. A gente passou mais ou menos 1 ano e meio trabalhando nas licenças originais do Creative Commons. A gente teve uma consultoria até de vários escritórios aqui no Rio de Janeiro. Depois a gente passou pela ABTI, Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, de modo que a gente chegou a um texto da licença que está de acordo com a legislação brasileira, que é esse que está aqui. Então, esse é o texto que dá substrato a isso aqui, que dá substrato, por sua vez, a isso aqui. Então, se eu quiser licenciar um CD, o que eu faço? Coloco lá no CD, esse CD está licenciado pela licença, atribuição, compartilhamento da mesma licença. Posso até botar um link. Quer ver os termos dessa licença? Clica aqui. Aí você clica ou então o link é tal, entendeu? Se é num site ou num negócio, você vai e coloca um botãozinho especificando lá como é que você gostaria de, qual é a licença que você escolheu. Então, esse é o processo de licenciamento. O que é importante mencionar é que hoje o Creative Commons já está presente em mais de 50 países. Esse mapa aqui ele está ultra desatualizado. Todos esses países que estão em azul são países que já têm Creative Commons, mas na verdade esse em amarelo, isso aqui é verde, né? Desculpa, vou dar um nome. Os que estão em amarelo são os que estavam em processo de ter o Creative Commons. Eles praticamente todos já lançaram. Então, por exemplo, a semana passada eu estava em Belgrado, você deve ter sabido disso, tá? Que fica em algum lugar por aqui. E estava lá no lançamento do Creative Commons da Sérvia. Belgrado, capital da Sérvia. Se quiser até mandar as fotos para vocês verem como é legal. Então, a Índia já tem, a China já tem. Então, todos os países aqui, o México já tem, Colômbia, Venezuela também já tem. Então, para ter uma ideia de que o Creative Commons hoje existe uma rede, né, grande no mundo inteiro que leva o Creative Commons. Para ter uma ideia, já existem mais ou menos 140 milhões de obras licenciadas em Creative Commons. Então, por exemplo, só o Flickr, né? Alguém já colocou foto do Flickr? O Flickr usa uma alternativa de você licenciar fotos lá com o Creative Commons. Então já existem mais ou menos 140 milhões de obras. Se você considerar todo o conteúdo da internet como sendo essa grande bola vermelha, o Creative Commons seria representado por esse mesmo tracinho aqui, esse texto. O que é importante aqui não é que é pequeno, o que é importante é que já está aparecendo. Esse que é mais importante. Que é o seguinte, já existe um conjunto de obras que são previamente autorizadas, que os autores e criadores já disseram que pode e que não pode fazer. Isso é muito importante, porque o Creative Commons acaba resolvendo um problema que a gente viu na primeira aula, que é aquele problema do custo de transação da propriedade intelectual. Lembra que a gente discutiu isso? Que é muito caro pedir as autorizações. Então, para essas obras aqui, você já sabe exatamente o que o autor
permite ou não permite que você faça. Então, é muito mais fácil você lidar, por exemplo, com essas obras, do que lidar por todo aquele labirinto de autorizações. Só dar uns exemplos, esse site eu já mostrei na primeira aula, eles usam o Creative Commons. Então, o Jamendo é um site de música, uma gravadora, um selo virtual, e você vai notar que todo o conteúdo licenciado colocado no Jamendo, note que eles estão aqui com mais de 1000 álbuns já online. Está licenciado em Creative Commons. Qual licença? Licença provavelmente de uso não comercial. Não estou vendo aqui, mas de uso não comercial. Depois, aquele site de vídeo que eu mostrei também na primeira aula, o Rever, lembra disso? Não lembro, não mostrei não. Ele também está licenciado e usa as licenças de Creative Commons. É um YouTube, um outro tipo de YouTube. O Flickr, exatamente, o Flickr, que é esse site de fotos, ninguém nunca usou o Flickr, nunca pôs foto no Flickr. Então eu vou pôr as minhas fotos biográficas no Flickr. Também usa o Creative Commons. Ele te dá a alternativa, ao publicar uma foto lá, de escolher quero licenciar em Creative Commons ou não quero licenciar em Creative Commons. Se você escolher quero licenciar em Creative Commons, aí ele te dá aquelas as opções, sabe, das licenças. Aí você pode escolher uso não comercial, pode mexer, pode não mexer, etc, etc. Então, essa é a estrutura do Flickr. Só para eu ter ideia, no Japão, a Sony acaba de criar um novo YouTube lá para competir com o YouTube, chama iView. E esse iView também usa uma licença do Creative Commons. E por aí vai. Lembra daquele Public Library of Science que eu mostrei na aula passada? Também usa. O governo também usa. Diga. Eu não estou entendendo assim na prática como é que isso como é que isso acontece. Porque, por exemplo, no comercial, a foto está lá, no comercial. Então eu posso muito bem, acho que imprimir a foto e comercializar. Então como é que essa não autorização virtual vai proibir, entendeu? Eu não estou conseguindo enxergar. Ótima pergunta, que é o seguinte, a pergunta é, mas aí eu ponho a minha foto para uso não comercial no Flickr. Aí um cara vai lá, imprime a minha foto, usa numa comercial, uma publicidade, e aí eu faço o quê? O que aconteceu nessa situação? Você teve seus direitos autorais violados. Então, a lei te dá todos os recursos para que você vá lá e processe o cara com indenização, recolher as obras impressas e até sanções criminais, que é aquela violação do artigo 184 do Código Penal. E a minha prova é a escolha que eu fiz, então... Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Ao violar o direito autoral, a licença Creative Commons, você está violando duas coisas. Primeiro, você está violando o contrato, que é a licença Creative Commons. Você tem uma causa de ação, que é o contrato. Segundo, você está violando o direito autoral do cara, porque ele só te autorizou ao uso que fosse uso não comercial. Se eu violei o uso, eu tenho um aparato jurídico inteiro ao meu favor para eu ir lá e processar aquela pessoa. E já houve vários casos de gente que violou a licença Creative Commons, foi processado e perdeu. Teve um caso, por exemplo, na Holanda, agora, de um ator americano famoso que botou fotos no Flickr para uso não comercial. Um jornal espanhol foi lá e publicou na coluna de fofoca uma foto que eles pegaram lá, e o cara processou o jornal dizendo, olha, o jornal é comercial, eu autorizei o uso apenas não comercial, e ele ganhou. O jornal foi recolhido e ele já ganhou uma indenização. Entendeu? Então, é assim que funciona a licença. Diga. Mas não é difícil de achar quem comercializa, tipo, se for um jornal é fácil, porque é um meio público mesmo. É difícil, mas isso não é um problema do Creative Commons, entendeu? Isso é um problema do direito autoral como todo. O objeto do Creative Commons é justamente permitir um modelo que seja intermediário e razoável. Porque o que está acontecendo hoje é que a lei está se distanciando tanto das práticas sociais, que é o que a gente viu na primeira aula, que ela vai perder na sua própria efetividade. Então, quando você licencia uma obra no Creative Commons, o que você está querendo me dizer é o seguinte, olha, não, eu estou propondo aqui um outro acordo, que é um acordo do seguinte, você pode distribuir, copiar, mas, por exemplo, para uso não comercial. Então, isso traz o regime jurídico que se aplica à obra a um regime jurídico muito mais próximo do que está acontecendo na realidade do que muitas vezes o que a lei está dizendo. Entendeu? Então, nessa tentativa, é até possível, e a gente até vê isso na prática,
que as pessoas se sensibilizem muito mais em atender a uma licença que é equilibrada do que atender uma situação que elas entendem como totalmente desequilibrada. No Overmundo a gente vê muito isso, assim, todo o conteúdo do Overmundo veda o uso comercial. Então você pode usar, pode distribuir, mas não pode usar para fins comerciais. Muitos casos a gente já teve de jornais publicando, ou de outros sites comerciais publicando conteúdos do Overmundo. Com uma cartinha do autor, os jornais removiam o conteúdo, ou davam crédito, etc. Porque eles viam e entendiam. Falaram, entendi. Entendeu? E nesse sentido gera até, é curioso isso, até muitas vezes mais efetividade do que você pode imaginar nesse modelo de licenciamento.